dado esse nome em homenagem a uma pessoa chamada Eliezer Ben Yehuda. Quem foi esse homem? Esse homem ele nasce na Rússia, ele era um judeu que nasce na Rússia, mais ou menos no ano 1859, 58, 59, e ele nasce lá em uma família de judeus que tinham a tradição de serem rabinos. Então, todo filho mais velho, com certeza, também seria rabino. E ele foi criado e foi educado justamente para seguir, né, a vida religiosa que seu pai, seu avô, seu bisavô e assim sucessivamente seguiu também. Pois muito bem. E ele, já com 9 anos de idade, só para você ter uma ideia, ele já falava alemão, ele já falava inglês e ele já estudava a língua hebraica. 9 anos de idade. Já era fluente em 2 dessas línguas e a terceira já estudava. Pois muito bem, ele foi criado para seguir na vida religiosa. Porém, ele era muito inteligente e com seus 20 anos de idade, o Eliezer, ele vai para a França para poder estudar medicina. Ele decide que ele gostaria de, antes de seguir no rabinato, ele gostaria de ser médico. Então ele vai aos seus 20 anos para poder estudar medicina. Naquele tempo, ele já estava prometido para uma esposa, claro, né? Natural dentro da religião. Então ele já estava prometido para uma esposa e ele vai estudar medicina. Contudo, quando ele tinha mais ou menos 2 anos já fazendo medicina, ele descobre que ele estava com tuberculose. E o médico dele diz para ele que ele teria no máximo 6 meses de vida. Nesse ínterim, ele tem um sonho. Ele tem um sonho que ele estava atravessando o Rio Jordão junto com a nação de Israel. E Deus dava para ele uma palavra e dizia para ele que ele tinha um propósito na vida de restauração aqui em Israel. E aí ele pensou, já que eu tenho só 6 meses de vida, então eu vou embora. Naquela época, né, não existia Israel, existia uma região, né, que ainda estava nas mãos do governo otomano, que é o governo hoje que nós conhecemos da Turquia, e ele decide então vir para essa região. E é o que ele faz? Ele escreve uma carta para a então noiva dele e fala, olha, eu não vou poder me casar, eu tenho 6 meses de vida, eu estou pegando um navio, estou indo para a região da Palestina e lá eu vou morrer e vou terminar os meus dias. E aqui ele chega então, ele chega na cidade de Tel Aviv e começa ali a entender essa questão da terra. A terra aqui, ela era basicamente pântano, né? Tinha tifo, tinha tuberculose, tinha todas as doenças que você pode pensar, por uma região que não tem saneamento básico nenhum. Então, era uma região muito pouco propensa para ele, né, recuperar a sua saúde, né? Ele tinha tuberculose. E ele começa a vidinha dele aqui, esperando morrer. Pensa que não, quem bate na porta da casa dele? A noiva que ele tinha terminado o noivado. Ela sai de lá também da Rússia, ela decide vir para Israel, né, que não era Israel ainda, ela decide vir para cá e ela fala para ele, olha, você é o meu noivo, você veio para cá, aonde você vai, enquanto você viver, eu estarei com você. Ela se casa com ele e eles têm um filho. E o tempo vai passando, gente. Olha que interessante. O tempo vai passando, passa-se os 6 meses que o médico deu para ele morrer, ele não morre, não é? Ele se casa, ele tem um filho e ele começa, antes desse filho nascer, ele começa a restaurar a língua hebraica. O Eliezer, ele era um homem extremamente capacitado, extremamente inteligente, apesar de novo, né, embora muito jovem, extremamente capacitado e inteligente, e ele decide na mente dele de que ele iria restaurar a língua hebraica nessa nação, porque um dia essa nação iria se tornar a nação de Israel. E aí ele começa um trabalho sensacional, né, escrevendo pequenos artigos na língua hebraica. Ele começa a ensinar o hebraico também para professores de crianças aqui, e ele começa um movimento de
retorno à língua hebraica. E por causa desse homem, hoje, né, o país todo fala hebraico, e por causa dele, em 1948, né, o país, quando retoma, né, volta a ser Israel novamente, já era um país em que a população judaica praticamente falava a língua hebraica. Claro que o Eliezer, ele teve muitos desafios, né? Teve o desafio da doença, teve o desafio porque a esposa dele, poucos anos depois, é ela que morre de tuberculose, mas ele tem o desafio, né, das oposições, tanto do governo que estava instaurado aqui nessa época, quanto de amigos, quanto de pessoas que não acreditavam que seria possível os judeus aqui falarem a língua hebraica. Afinal de contas, todos os judeus que estavam aqui naquele momento vinham de vários outros países da Europa. Então, só para você ter uma ideia, aqui em Jerusalém se falavam mais de 70 línguas diferentes. Como unificar esse povo todo em uma única língua? O Eliezer consegue isso. Através do trabalho dele, através dos anos, ele consegue exatamente unificar um país em torno de uma língua. Ele consegue fazer com que as faculdades, primeiramente as escolas, comecem a ensinar na língua hebraica. Olha que interessante, ensinar o hebraico na língua hebraica. Sabia que foi assim que eu aprendi o hebraico? Eu aprendi o hebraico com uma professora que falava hebraico. É a forma mais fácil da gente poder aprender. E assim, né, as universidades se tornaram falantes de hebraico, os alunos também, se criou jornais, se criou rádios, todo um mecanismo em volta, né, para poder fazer a nação retomar a língua hebraica. E hoje nós temos então essa rua, que é chamada Ben Yehuda, é uma rua dedicada, né, aos feitos desse homem. E para encerrar para você, o Eliezer, ele morre não depois de 6 meses, que o médico deu para ele, não depois de 10 meses, não depois de 2 anos, não depois de 10 anos. Mas ele morre com 64 anos de idade. Depois de ele ter feito o maior volume histórico da língua hebraica moderna, foi ele que fez. O filho dele, da primeira esposa, foi quem terminou, né, toda a obra literária do Eliezer. E o filho dele também foi a primeira criança, né, judia, nascida na terra de Israel, a falar a língua hebraica. E era tão interessante ele com o filho, que o filho dele, até 2 anos de idade, ele não deixava o filho ouvir nada que não fosse língua hebraica. Até mesmo o latido de um cachorro para o Eliezer era uma outra língua. Então o filho dele, até mais ou menos 2 anos de idade, viveu de forma isolada, somente ouvindo a língua hebraica. E o interessante é que o filho também ficou um pouco travado e até 2 anos de idade não falava era nada, gente. Até que um dia acontece um evento dentro de casa em que esse filho se assusta e aí ele começa a falar a língua hebraica. E o filho dele também se torna uma pessoa muito importante, muito relevante para a nação de Israel. E hoje nós temos até acesso, né, ainda vive hoje o neto, né, na verdade, o bisneto do Eliezer. Agora, ponto relevante dessa história, né? O nome desse homem, um homem que estava à beira da morte, que Deus dá um chamado, ele sai lá, né, desenganado pelos médicos na Rússia, em uma época que não tem tratamento, nós estamos falando do ano 1800 e talvez 860, 870, e vem para cá, e aqui ele exerce algo poderoso, né? A restauração da língua hebraica. Agora, o que é mais relevante ainda nessa história? O nome dele. O nome do Eliezer, né, é um nome hebraico, né, é um nome até bíblico, que quer dizer Deus ajuda. Eli, o meu Deus, Ezer, o meu Deus ajuda. Eliezer, Ben Yehuda, os filhos de Judá. Deus ajuda os filhos de Judá. Esse é o nome do Eliezer Ben Yehuda, e nós estamos aqui nessa rua que para mim é memorável, para mim é celebrativa, cheia de lojinhas, cheia de coisa para comprar. Os grupos, né, que a gente vem para Israel gostam de passar por aqui, ver coisinhas, ou passear, ou tomar um café, ou tomar um sorvete que tem mais ali embaixo, ou comer uma pizza.
Enfim, tem muitas coisas para fazer aqui. É um quarteirão, né, curto, mas cheio de história, cheio de vida, cheio de coisa para fazer. Espero você aqui comigo em Israel, em alguma das minhas viagens. Se você deseja conhecer essa rua aqui comigo, olha, entre em contato. Aqui embaixo está o WhatsApp da agência que faz as minhas caravanas. E eu gostaria muito de pessoalmente apresentar para você essa história e apresentar para você essa rua, a Rua Ben Yehuda, em Jerusalém. Vejo você no próximo vídeo. Shalom, shalom.